Nós temos ensinado aqui que Deus nos trata com misericórdia e com graça. Ensinamos que com a mão da misericórdia Ele tira aquilo que nós merecemos, que é a morte. E com a mão da graça Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Davi, que foi um gênio, inclusive, da música, ele compôs uma canção, uma música, que está no Salmo 103. E esta canção foi composta para celebrar a misericórdia de Deus. E ele começou a música assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as enfermidades. Depois no verso 8 ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Glória ao Senhor. E eu queria convidar a minha igreja agora, para que ao ouvirmos esta música, juntos nós celebremos a misericórdia de Deus em favor de cada um de nós. Vamos celebrar essa misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor, tudo que há na terra louve o seu santo nome. Tudo que há em mim louve ao Senhor. Não me esquecerei de nenhuma das suas bênçãos. Ele é quem perdoa e cura minha dor. Ele é quem me salva e me cerca de amor. Enche minha vida com seu amor e graça. Renova minha força com o seu poder. Tudo que há em mim louve ao Senhor. Tudo que há na terra louve o seu santo nome. Tudo que há em mim louve ao Senhor. Esquecerei de nenhuma das suas bênçãos. Ele tem paciência e muita compaixão. Sempre a bondade age no seu coração. Afasta as minhas transgressões pelo seu amor. Ele é fiel aos que cumprem sua lei. Se já firmou no céu o seu poderoso trono, glória e honra seja o nosso Rei. Todos deem a Deus seu louvor.
Antes que todos saiam, eu quero agradecer vocês, viu? Pelo primeiro culto que já tivemos juntos e por esse momento. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui, antes de abordarmos o assunto dessa tarde, né? Agradecer de coração a cada um de vocês, aos nossos amigos queridos que nos acompanharam durante toda essa semana também pela internet. Agradecer aqui a cada demonstração de carinho, de amor, de afeto. Eu confesso que me senti muito bem e hoje também me sinto muito bem aqui no meio de vocês. Pastor Estina, Pastor Mauro, Pastor Mateus, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela maneira com que eu fui tratado, pelos lugares maravilhosos onde estivemos juntos. Realmente foi gratificante, foi realmente uma semana abençoada para a minha vida também. Obrigado por todos esses momentos. O maior presente que eu levo aqui, carrego comigo do NASP, é esse calor humano, esse carinho de uma congregação que sabe fazer a gente se sentir em casa. Isso é um dom. E que Deus possa abençoá-los a sempre continuarem tendo esse dom, viu? De fazer a gente se sentir bem na companhia de vocês. Durante essa semana, o objetivo da gente foi falar de uma vida real ao lado de Jesus. Uma vida sem complicações, no sentido de que não é tão complicado e tão difícil entender a mensagem de Cristo ou praticar aquilo que Jesus pediu para a gente praticar sobre o amor e sobre a graça de Deus. Então, o nosso desejo nessa semana toda, quando a gente disse experimente viver, foi dizer assim, experimente viver o Evangelho de Jesus Cristo, para que de fato você e eu possamos experimentar viver a vida de verdade. Para que de fato a gente possa viver. Para que a gente possa entender que a essência da vida é o amor. Para que a gente possa entender que o propósito da existência do ser humano é servir as pessoas, é amar as pessoas, é se entregar por elas, ou por uma causa que seja a favor delas. Que a gente pode sim viver uma vida de comunhão com Deus, e que não tem nada de complicado nesse ato de comunhão, pelo contrário, abrir o coração a Deus, estar em comunhão com Ele, é como conversar com um amigo. Deus é seu amigo, Jesus é teu irmão, e eles estão dispostos, juntamente com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a nos ouvir a cada instante. A gente pode sim se relacionar bem, irmãos, e a gente pode sim viver uma vida de harmonia, como uma família de Deus. Deus te deu um propósito para existir. Ninguém passa em branco nessa vida, a não ser que queira. Você pode encontrar o propósito da sua existência, a tua missão. Comunhão, relacionamento e missão são realidades, eles podem acontecer. Agora é lógico que a nossa vida é uma vida imperfeita. E ontem eu disse uma frase e volto a dizer, Deus não nos ama por aquilo que poderíamos ser, porque a gente nunca vai ser aquilo que deveria ser, aliás. Deus não nos ama pelo que deveríamos ser, porque nunca seremos o que deveríamos ser. A graça de Deus e de Jesus Cristo é sempre uma realidade na nossa vida. Então é por causa da manifestação do Espírito Santo de Deus que é possível sim ter esperança. Sabe, esperança de uma vida melhor, esperança de um mundo melhor, esperança de um futuro melhor. E para encerrar essa semana sobre esse tema aos seus pés, porque diante de tudo isso, qual o melhor lugar para a gente estar, se não aos pés de Jesus? Existe um outro lugar melhor para a gente estar? Existe um outro lugar de maior segurança, de maior prazer, de maior paz, aonde a gente encontra a vida de verdade? Nenhum lugar dessa terra, geográfico ou espiritual, vai trazer paz para você e para mim, mais do que aos pés de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11, e prometo que farei breves considerações a respeito desse trecho da Bíblia, respeitando o nosso horário de culto aqui. João capítulo 11 narra a história envolvendo uma família. Na verdade, essa família, ela é mencionada algumas vezes na Bíblia, era uma família muito querida, apoiava muito o ministério de Jesus, não só apoiava logisticamente, porque Jesus às vezes dormia ali ou passava por lá, mas essa família também apoiava até financeiramente o ministério de Jesus. Eram pessoas de destaque social na época em que Jesus viveu. Essa família era composta por Lázaro e por mais duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas irmãs
elas tinham um carinho muito grande por Jesus Cristo, assim como também o seu irmão. E eles tinham muita amizade, vínculo mesmo de amizade, intimidade com Jesus ao ponto de, quem sabe, até conversar assuntos e tocar em detalhes que talvez outras pessoas que o encontravam com menos frequência poderiam tocar ou dizer. Marta e Maria, elas são mencionadas em alguns momentos na Bíblia. Mas em especial, não precisa abrir a Bíblia lá, eu só vou fazer uma breve introdução aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, conta um momento onde a cena é assim: Marta e Maria estão recebendo na casa delas, como de costume, Jesus e os seus discípulos. E ali na casa das duas, estavam pelo menos 13 pessoas. Cá entre nós, você que é administradora do seu lar, né, dona de casa, não é fácil de receber 13 pessoas em casa para dormir, comer. É um negócio que demanda um trabalhinho, né? Concordam comigo? Sim ou não? Sim, né? Isso foi um sim com muita certeza, assim, né? É sinal de que é verdade mesmo. Então Marta estava trabalhando ali e ela não estava com a intenção de nada mais a não ser tratar bem os hóspedes que estavam na casa dela. Mas a cena de Lucas 10 é que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus. E aí você entende a posição do jeito que você achar melhor, porque quedar-se ou é meio deitado ou meio sentado, você escolhe. Mas é aquela que você põe a perna de lado e apoia o peso do corpo no cotovelo. Ela estava ali sentada com os discípulos, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Marta já estava nervosa, impaciente de ver aquela cena. Só ela ralando, trabalhando, e a irmã numa boa, sentada, ouvindo Jesus falar. E chega uma hora que ela, sei lá, deve ter dado os toques assim que a gente dá, né? Aquela suspirada, sabe como é que é, né? Para ver se a pessoa se toca, né? Ou não sei se tentou tirar o pigarrinho da garganta, aquele que não existe, mas faz, né? Como é que é, né? Eu não sei como foi o processo todo e tal, mas eu sei o seguinte, que chegou num dado momento que ela estava realmente irritada, e ela falou com quem manda, né? Quem é que manda? Jesus, né? E ela olha para Jesus e fala assim: mestre, o senhor não se importa de ver eu aqui, eu trabalhando, dando um duro danado? E a minha irmã aí numa boa, sentada aos seus pés. E olha onde Marta chega, ela diz assim: ordena-lhe pois, imagina, ela manda em Jesus e fala assim: ordena-lhe pois que se levante e vem me ajudar. E Jesus olha para ela com muito amor e carinho, graças a Deus, né, que ele tem muita paz, né, muito amor. E ele olha para ela e diz assim: Marta, Marta, você anda tão inquieta, Marta, com tantas coisas, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. Eu fico imaginando o que significam essas palavras de Jesus, do que Jesus está falando aqui. Porque na verdade esse é o único texto de Lucas 10, na palavra de Deus, onde Jesus titubeia. Sabe esse negócio de titubear, né? Você fala uma coisa e se autocorrige. Sabe aquela autocorreção, ele fala assim: pouco é necessário. Não, é uma só coisa, não é pouco, é só uma. Maria escolheu a boa parte, não posso tirar isso dela. Do que Jesus estava falando aqui? Necessário para quê? Pouco é necessário para quê? Do que Jesus está falando com Marta? A vida de Marta e Maria, elas se cruzam nesse outro momento de João 11, mas o que Jesus estava querendo dizer ali era mais ou menos assim, porque Marta, ela acreditava que se ela fizesse, ela obteria o favor, ou seja, ela imaginava que Jesus frequentava a casa dela, quem sabe, lógico, que gostava dele, sim, ela não tinha dúvida disso, mas talvez porque tivesse uma comidinha boa, né? Porque tivesse um cantinho bom para dormir, que ali ele fosse muito bem tratado. Então ela falou: poxa, quanto mais a gente fizer, mais vezes ele vai vir aqui. E ele talvez tenha entendido no ar, na agitação dela, e falou: Marta, Marta, pouco é necessário. Não, filha, uma coisa só. Maria escolheu a boa parte. Eu, na verdade, venho aqui porque eu gosto de ter vocês assim, aos meus pés, pertinho de mim. E Marta estava no processo de entender. Eu não sei como é que termina a história, não sei se Marta sentou para ouvir ou se Maria levantou para ajudar, porque a Bíblia não relata, mas enfim. Eu acredito que, sei lá, Marta talvez estivesse sentado ali para ouvir alguma coisa, ou não. No ímpeto dela, sempre naquela loucura de vida, não se viu com tempo para sentar um pouquinho e aprender um pouco mais com Jesus. E aí a gente chega em João 11 aqui agora, que é o tema de hoje, onde aparecem essas três pessoas, Marta e Maria. Cabe de passagem dizer assim, que essa Maria é Maria Madalena, é aquela que se prostituía, é aquela da qual Jesus havia expelido 7 espíritos malignos. Essa era a irmã de Marta e de Lázaro, e
por curiosidade, apenas citar que aquela mulher adúltera que é trazida para Jesus para ser apedrejada, aquela mulher não é Maria Madalena, ela é uma mulher adúltera, a Bíblia nem menciona o nome dela. E às vezes a gente confunde, né? Acha que aquela mulher é Maria Madalena. Não, Maria Madalena é essa aqui, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E o que acontece nesse texto? Lázaro, segundo o verso 1 aí que você pode ler, estava enfermo. Ele estava doente. E Jesus estava num lugar a 2 dias de viagem de lá. Então, elas mandam um recado para Jesus. E me permita contar para a gente economizar tempo. Elas mandam um recado para Jesus. O recado é muito simples, sucinto. Aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Esse recado, ele pode parecer um recado simples. Ele pode parecer até um recado despretensioso. Mas, na verdade, ele era um recadinho que cutucava, né? Que colocava ali assim, Jesus meio na parede. Por quê? Porque o recado diz algumas coisas. Primeira coisa que o recado diz, né? Primeira coisa. Não é qualquer um, é aquele que o Senhor ama. Ou seja, alguém especial. Segunda coisa que o recado diz. Se o Senhor ama mesmo, o Senhor vai vir atender. E a terceira coisa que o recadinho diz é que qualquer coisa que o Senhor esteja fazendo aí é menos importante do que estar aqui agora, porque é alguém especial que está sofrendo. Jesus, ao receber esse recado, ele então manda um recado de volta. E o recado é: a doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Veja só. Esse homem que pegou o recado e levou o recado, ele chega no lugar onde ele recebeu o primeiro recado, ele chega de volta de duas uma. Ou Lázaro já estava morto, ou Lázaro estava prestes a morrer. Então há uma situação delicada aqui. Eu não queria estar na pele desse mensageiro. Que imagina chegar lá e falar: olha, Jesus mandou um recado, não é para a morte. De repente o homem está quase morrendo ou já morto. O fato é o seguinte: Lázaro morreu. O velório de Lázaro foi feito, Lázaro foi enterrado e Jesus não foi. A história relata que quando Lázaro morreu, imediatamente Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: vamos, levantem-se, nós precisamos ir lá acordar Lázaro, eu vou acordar Lázaro. E os discípulos disseram para ele assim: mestre, se ele está dormindo, está tudo bem, a gente não precisa ir lá acordar. E eles disseram isso porque tinham medo de voltar em Betânia, porque ali naquela região havia tido uma situação muito delicada, onde Jesus havia curado pessoas, e ele estava assim, as pessoas estavam ali planejando a morte, o apedrejamento de Jesus e seus discípulos. Então, na verdade, fala: não, mas você está dormindo, para que nós vamos fazer lá, Senhor? Lá é um lugar perigoso para a gente agora. Então Jesus diz claramente assim: Lázaro morreu, e nós vamos lá, e eu vou lá para acordá-lo, para ressuscitá-lo. Então Tomé, aquele mesmo que no futuro pediria para tocar as chagas, aquele que não tinha assim uma fé tão copiosa, né? Então você pega esse Tomé e ele diz assim, ele diz o seguinte para Jesus, aliás, para os discípulos, ele diz assim: vamos todos lá para morrer com ele. Algumas pessoas, quando leem pela primeira vez esse texto, chegam à conclusão assim, de que de repente Tomé estava declarando fé até aqui, do tipo: vamos todos para a morte, não tem problema, não importa, nós vamos enfrentar o problema. Mas não é o caso. Tomé estava sendo irônico, porque não disse isso para Jesus, disse só para os seus amigos, como quem diz assim: vamos morrer então todo mundo, vai fazer o quê? O homem já está morto, ele quer ir lá fazer o quê com esse homem? Então vamos morrer todo mundo. Talvez seja a solução. Porque na verdade assim, entre curar uma pessoa, devolver a visão para um cego, fazer um surdo ouvir, curar um leproso, são milagres extraordinários. Mas devolver a vida para uma pessoa, você concorda comigo que tem uma certa distância entre esses milagres e esse último, né? Então o que acontece aqui é uma incredulidade generalizada por parte dos discípulos, uma tristeza e uma mágoa enorme por parte de Marta e Maria, concordam? Porque imagina, Jesus podia ter curado à distância, sim ou não? Mas não curou. Jesus podia ter deixado o que estava fazendo e ido lá curar o amigo, sim ou não? Podia. Não foi no velório e não foi no enterro. Cá entre nós, humanamente, como é que estava o coração dessas duas? Pensando: nossa, o que aconteceu? O que houve? Que nós não fomos merecedoras aqui, nem nosso irmão, dessa graça e dessa cura que ele faz tantas vezes para tantas outras pessoas.
Então Jesus vai até Betânia, obviamente, faz essa viagem, e quando ele chega lá, ele para na porta, ele não entra. E a pessoa que vem recepcionar Jesus na porta é quem? É Marta. E Marta deve ter vindo com todo aquele espírito afoito dela. Naquele desespero de, querer resolver a situação. E ela faz uma pergunta. E ela pergunta assim, na verdade ela faz uma afirmação. Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E aí você pode imaginar essa citação dela como alguém que declara isso por fé, ou como alguém que está dando uma bronca. Você sabe que palavras escritas não tem emoção na palavra. Você põe a emoção que você enxerga. Agora, em se tratando de Marta, da situação e de como ela tinha certa intimidade, ao ponto até de às vezes ser petulante com Jesus, ela deu uma bronca em Jesus. Porque ela diz assim, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E outros falavam, o que aconteceu? Mas eu sei, e aí é onde está a prova de que realmente ela estava indagando dele por que ele não veio. Que ela diz, mas eu sei que tudo que o Senhor pede para o seu pai, ele faz. E aí você e eu podemos imaginar aqui hoje que Marta queria a ressurreição do irmão, que ela acreditava nisso. Não, ela não acreditava nisso e ela não estava pedindo isso. Porque Jesus, quando ela diz isso, ele diz para ela, seu irmão há de ressurgir. Imagina, ela estava recebendo de uma maneira direta e privilegiada, porque era a primeira que estava ouvindo isso lá dos que estavam, que Lázaro ia acordar naquele dia. Mas mergulhada na impossibilidade humana diante da morte, ela entendeu, sim Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aliás, naquele grande dia, todo mundo vai estar ressuscitado, todos os mortos, todo olho verá. O problema na cabecinha de Marta era o seguinte, Lázaro morreu salvo ou perdido? E aqui a gente tem que entender algo, que é o assunto de hoje, que em Marta e Maria, nessas duas personagens bíblicas, pessoas que existiram, mas nessas duas moças, nessas duas mulheres, se encontram as duas grandes espiritualidades da terra, entende? As espiritualidades da terra, na verdade, elas se representam apenas em duas. Uma, que acredita que você tem que fazer para conseguir. Você faz e merece e recebe. A outra, ela entende que não há nada que você faça que te faça merecedor. Então ele entende que é por graça, ou seja, pela fé. Então é pela graça, ou então por aquilo que eu faço. E Marta, pelo jeito dela, ela entendia muito bem essa religião do faz, merece. Porque lá em Lucas 10, onde eu comecei falando, era exatamente assim que ela pensava, é pelo que eu faço que ele vem. É pelo que eu entrego que eu recebo. Então ela entendia a religião, na verdade ela entendia uma vida assim. E Maria não, por quê? Porque Maria é o seguinte, irmãos, Maria era uma ex-prostituta. Era uma mulher que era procurada pelos homens e obviamente os homens tinham intenções a respeito dela. A vida inteira dela havia se prostituído. A vida inteira dela Satanás havia dominado a vida dela. Mas de repente um dia surgiu no caminho dela, sem que ela pedisse, um homem que não estava interessado naquilo que ela tinha a oferecer aos demais outros homens e também não a buscava com esse interesse. De repente esse homem cruzou o caminho dela e pensou, vou libertar essa mulher. E esse homem, Jesus Cristo, tira Maria da prostituição e tira da vida dela 7 demônios. Como essa pessoa entendeu a graça, mediante a profundidade de entender o seu pecado, e ela pensou, não há nada que eu faça que me faça merecedora do que ele fez por mim. E Maria entendeu essa mensagem. Marta nunca tinha vivido essa realidade, não compreendeu. Não que quem não tenha mergulhado na profundidade do pecado não encontre a graça. Eu entendo até que, louvado seja o nome de Jesus, se as profundidades do pecado não atingirem sua vida. Mas o caso de Maria foi diferente, queridos. Então Marta, ela disse para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Senhor. Todo mundo vai. Mas é para a vida ou é para a morte? Porque é o seguinte, o Senhor não veio por alguma razão. O que meu irmão fez que a gente não sabe? O que fez ele desmerecer o milagre? Isso passava na cabeça dela. Então Jesus diz um dos versos mais lindos da Bíblia, o verso 25, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Aí vem a pergunta-chave. Ele diz para ela, crês tu nisso? Você acredita nisso, Marta? Mas imagina, na cabecinha dela, quando ele disse assim, eu sou a ressurreição, ela deve ter pensado, graças a Deus, ele vai ressuscitar nele e está salvo. Ficou feliz, é igual dar o doce para a criança.
Então quando ele pergunta, crês tu nisso? Ela, sim, Senhor, eu creio em tudo. Tudo que o Senhor pedir para mim agora eu creio. O Senhor me entregou o que eu queria. Eu resolvi a situação. No dia que meu irmão acordar, ele vai agradecer a mim por esse dia. Eu dei um jeito nessa história. Mas Jesus não entra na vila. Continua na porta. E fala o seguinte para ela, Marta, faz um favor para mim. Chame tua irmã, por favor, chame Maria. Marta chega então ali em Maria. Chega pertinho dela e fala assim, Maria, o mestre está chamando você. Maria levanta, vai correndo. Quando chega lá, ela olha para Jesus, sabe o que ela diz? Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Só que Maria diz isso de um jeito diferente, Marta. Porque você não encontra nenhum mais depois. Aí eu sei, não. Ela diz assim, Senhor Jesus, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Ou seja, de outras palavras, vai dizendo, olha, eu não entendo porque o Senhor não veio. Mas ela tem uma atitude. Ela se lança aos pés de Jesus e chora. Existe uma atitude mais infantil do que essa? Pense bem. De uma pessoa que vem correndo e diz assim, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido, demonstrando a mágoa dela. Mas ao mesmo tempo se joga aos pés de alguém e começa a chorar. É como uma criança que esquece da mágoa assim, ó. Num piscar de olhos assim. E ela se lança aos pés de Jesus. Aliás, interessante, né? Geralmente a gente vê Maria aos pés dele, né? A gente vê Maria aos pés ouvindo. A gente vê Maria aos pés aqui. A gente vê Maria aos pés quebrando um vaso de alabastro e enxugando com os cabelos, mas ela está sempre ali, aos pés dele. É o lugarzinho dela. É onde ela se encontra, é sempre aos pés dele. E Jesus olha aquela cena, verso 35 diz que Jesus chorou. Você consegue imaginar uma mulher chamada Maria, ser humano como eu e você? Essa mulher conseguiu fazer Deus chorar, irmãos. Porque Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele já sabia o que ia fazer ali. Ele não estava chorando porque estava triste porque o amigo morreu, ou porque ela estava triste, ou porque a família estava triste, não. Por que ele chora? A palavra relata que quando ele viu aquela cena, Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus agitou-se em espírito, ou agitou-se em si mesmo. Eu não sei explicar o que é isso. Eu sei que Jesus foi tomado de uma comoção que ele não estava antes, de um estado emocional que ele não tinha antes. E aqui para mim está uma das maiores lições desse texto da palavra de Deus, e eu oro a Deus para que isso fique no teu e no meu coração. Na agitação de Marta, e entenda Marta que metaforicamente está um símbolo, na agitação de Marta, Deus não pode ser Deus, irmãos. Porque Marta tem solução para tudo. Ela não solta o problema, ela resolve o problema. Mas é na calma de Maria, na infantilidade dela, daquela que se assenta aos pés sem ver absolutamente nenhuma solução, que Deus pode ser Deus. No agito de Marta, Deus não se agita, mas no agito de Maria, Deus se agita por nós. É assim na vida delas, foi assim na vida delas, é assim na tua vida, é assim na minha. Larga o problema, irmão, e deixa Deus ser Deus. Porque a palavra de hoje aqui é fé, é acreditar. E por que é fé? Porque a Bíblia diz assim, que agitando-se em si mesmo em espírito, disse, aonde sepultaram ele. Verso 39, vamos ler junto isso. Diz aqui, a palavra do Senhor no verso 39 de João 11. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta. Quem que apareceu na história então? Marta. E o que ela diz? Ainda coloca aqui, irmã do morto. João ainda escreveu desse jeito. Ela diz assim, Senhor, já cheira mal. Eu já é de 4 dias. Sabe o que Marta está dizendo para Jesus? Jesus, calma, não precisa ir tão longe assim. Eu sei que você está arrependido de não ter vindo. Mas não exagera, Senhor. É muito exagero isso daí. Você não precisa ver ele. Fica tranquilo, está tudo certo. Nós já acertamos lá. Está tudo conversado. A mágoa apagou. Ele está salvo, graças a mim. E aí então no verso 40 Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Olha aqui um jeito com muito amor e carinho, olhar para Marta e dizer assim, Marta, agora é hora de você ficar quieta, não é hora de você falar. Porque ele falou assim, com você eu já falei, eu já não te disse. E quando é que ele disse? Sabe quem escreveu o bilhetinho, quem mandou o recadinho?
Foi Marta, irmãos. Porque esse negócio de ver a glória de Deus, ele mandou o recado pelo aquele mensageiro. O mensageiro foi nela e falou com ela assim, foi lá e conversou com ela. Imagine só. Ele já havia falado com Marta antes de chegar na aldeia. Mas ele falou assim: Marta, eu já te disse que se você tivesse acreditado, você veria a glória de Deus, não disse? Então ele diz assim: removam a pedra. Ele podia ter removido aquela pedra, irmão, sim ou não? Você acha que Jesus tinha fé pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda? Que pergunta, pastor, muito maior que isso. Ué, mas se uma montanha se move com uma fé tão pequena, ele não poderia olhar para aquela pedra e disse: sai pedra, e a pedra ia embora dali. Mas a verdade é a seguinte, irmãos, a verdade é a seguinte entre nós aqui. A pedra da incredulidade da vida, Deus não remove para nós, irmãos. Você tem que ter a decisão de crer. Essa pedra, Deus não retira. Você e eu temos que retirar. A pedra de acreditar. Aquela pedra é removida e aquele lugar cheirou mal. Porque senão seria um grande teatro aquilo tudo. E ao removerem aquela pedra, Jesus diz diante daquele sepulcro: Lázaro, venha para fora. E Ellen White diz, no livro Desejado de Todas as Nações, que se ele não tivesse dito Lázaro, mas apenas a frase, vem para fora, todos os mortos desde Adão teriam ressuscitado naquele dia, irmãos. Era Deus que estava ali. E quando ele disse isso, o silêncio pairava no lugar. Eu não sei, a cena, eu já disse isso no primeiro culto, talvez porque a gente é meio brasileiro, já sempre pensa naquela cena do segundo tempo de um jogo, um pênalti no último minuto do segundo tempo, imagina? Que pode dar a vitória, o campeonato, sei lá o que você pode pensar, e de repente está ali aquela situação, e o que vai acontecer? Sabe aquele negócio suspenso no ar, os fariseus olhando e falando assim, agora acabou o ministério dele, outros pensando, não nem imagino o que pode acontecer. Tomé talvez tivesse colocado a mão na testa e falado assim, tomara que esse homem saia daí de dentro. Eu estou conjecturando, né? Mas a verdade é que só uma pessoa além de Jesus esperava Lázaro sair dali. O nome dela é Maria. Só ela esperava o irmão. E aí você pode pensar, por que tão importante essa fé em Maria? Se Jesus tivesse chegado naquela aldeia, sem falar nada com ninguém, parado na frente daquele sepulcro e ressuscitado aquele homem pela vontade dele, Satanás o acusaria. Diria assim, você usou o teu poder para ressuscitar Lázaro só porque ele era teu amigo. Não há mérito nisso, você não pode usar o seu poder para benefício próprio, ou que seja até de uma família que é amiga sua. Mas como muitas vezes Jesus disse para as pessoas que curou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nesse dia, queridos, um homem foi ressuscitado, porque Jesus encontrou fé em uma pessoa lá, Maria. Sabe quem é essa pessoa? Ex-prostituta, irmãos, mulher da vida, que havia sido possessa. Aliás, em nome de Jesus, o inimigo não tem poder nenhum sobre você, ele não é nada. Na presença de Jesus Cristo, ele não é nada. E aquela mulher foi a responsável de ser o canal de bênção para o seu irmão. Eu quero dizer para você aqui hoje que quando eles saíram de lá, quando ele saiu de lá desse sepulcro, como é que Deus tratou a morte, né? Jesus podia ter olhado e falado assim, vocês estão vendo agora, podem me adorar, porque eu sou Deus, está aqui a prova, eu dou a vida. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim, desamarra ele, deixa ele ir. Porque a morte não é nada para Deus, irmãos. A gente, na nossa vida, nessa terra, a gente tem um monte de problema, não é verdade? Quem não tem problema, irmãos? Quem não passa por lutas aqui? Todo mundo tem problema, irmãos. E aí nós temos as nossas soluções, né? As nossas soluções. Marta tinha as soluções dela. Mas hoje aqui eu quero convidar você que nos assiste aí, onde quer que você esteja, para que você solte o problema. Pegue suas soluções, eu pego as minhas também, e a gente joga numa lata de lixo. Não que as nossas soluções não sejam boas. Elas podem até dar certo, sabia? É verdade, elas podem dar certo. Mas se forem só elas, você nunca vai ver a glória de Deus.
Porque a glória de Deus se manifesta no momento do impossível. Há um momento em que não dá mais para ninguém. Então, ali para frente é só Deus. E ali Ele é Deus. E Ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer ser Deus na minha vida. Porque de tudo isso que nós falamos, fé é o ingrediente especial e essencial para que a gente possa viver esses últimos dias dessa terra. Porque o justo viverá pela fé. As coisas vão virar de ponta cabeça, mas com fé em Jesus Cristo, segundo o apóstolo e segundo a palavra, somos mais que vencedores, não é assim? Abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, e eu encerro com essa leitura. 1 Coríntios 13. Nós falamos essa semana a respeito de amor em vários momentos, como a essência de tudo. Eu quero que você acompanhe comigo o que diz aqui, o verso 4 em diante, tá bom? 1 Coríntios 13, versículo 4 em diante. Inclusive, algumas pessoas têm pedido um contato para depois a gente, quem sabe, para poder fazer um pedido de oração e tudo. Então, me permita até aqui abrir um parênteses e deixar 2 contatos que eu acho que hoje seriam os melhores para a gente poder se comunicar. Aqueles que tenham a mídia do Twitter, podem conversar pelo Twitter ali, ou seguir, ou deixar uma mensagem. E o meu é @P de pato, R de rato, né? PR, né? De pastor, _ Ale. Tá bom? PR Ale. Pode me chamar de Ale que está tudo certo. Meus amigos todos me chamam de Ale. Né? Graças a Deus ainda tem muita gente na terra que faz eu lembrar que meu nome não é pastor. E o outro é o canal do Facebook, porque ali a gente tem inclusive a mensagem, e muitos de vocês me escreveram mensagens essa semana, no post, no Face, ou na mensagem fechada. Podem continuar escrevendo. Eu não uso o Facebook para conversar ou para me comunicar, porque é muita mensagem. Mas eu prometo, de coração, que leio todas que me escrevem. Todas as mensagens que me escrevem, eu leio, tá bom? Quer seja no inbox ou no aberto, tá? Então, se quiser usar o Twitter, pode usar, pode seguir. Se quiser usar o Facebook também, pode utilizar. Vamos ler juntos aqui. Verso 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É lindo isso aqui, não é? Mas se a palavra de Deus diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Vamos fazer um exercício então? Já que Deus é amor, e capítulo 13 de Coríntios é o capítulo do amor, nós vamos substituir a palavra amor pelo nome de Deus aqui. E vamos ler o verso 4 em diante de novo, que diz assim, vejam só: Deus é paciente, Deus é benigno, Deus não arde em ciúmes e não se ufana e nem se ensoberbece. Deus não se conduz inconvenientemente, Deus não procura os seus interesses. Deus não se exaspera, Deus não se ressente do mal, Deus não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu tenho certeza que como pano de fundo o apóstolo Paulo tinha a imagem de Jesus aqui. Esse Deus, e eu encerro lendo Coríntios 13 essa semana, por quê? Porque nós falamos sobre esperança ontem, e falamos sobre fé hoje. Mas o último verso de 1 Coríntios 13 é o verso 13, que diz assim: agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o quê? O amor. Se começamos falando de amor, vamos terminar falando de amor. Por quê? Porque quando Jesus se manifestar em glória, a fé se concretiza. Ela não é mais necessária. Quando Ele se manifestar em glória, a esperança se concretiza. Ela não é mais necessária. Mas o amor é eterno, irmãos. Porque Deus é eterno e Deus é amor. Eu quero te fazer um convite aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a conscientemente. Eu não quero te fazer um apelo emocional apenas, mas eu quero que a tua razão haja nesse momento onde você está. Sabe por quê?
Porque só você e eu e Deus, no caso eu em relação à minha vida, você em relação à sua, mas só nós sabemos exatamente onde nós estamos na nossa vida, mais ninguém. E quer saber do mais? Você não deve nada para ninguém, porque não há um justo, nenhum sequer. Não tem mais pecador e menos pecador aqui. Todos carecemos da glória e da graça. Então o convite que eu te faço aqui hoje não é um convite humano. É o convite do seguinte, queridos. É o convite para você se entregar de fato. Se jogar nos braços de Deus. Largar o problema. Abandonar suas soluções. Deixar de lado todas as suas conjecturas. E pela fé, e somente pela fé hoje, confiante no amor de Deus e na esperança de futuro que Ele te dá, dizer aqui publicamente diante do céu e dos homens o seguinte: Senhor, eu entrego minha vida completamente em suas mãos. E isso é algo que deve ser pensado, irmãos. Porque você dirá para Jesus hoje assim: tudo o que eu tenho, tudo o que sou, pertencem ao Senhor. Não me dê o que eu quero, me dê aquilo que eu preciso, Senhor. Pela fé, Deus te dará. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre suas promessas. Eu poderia fazer esse apelo de uma maneira bem sucinta, ao ponto de pedir para você curvar a fronte e orar. Mas há uma demanda emocional que diz que quando a gente se move à ação, entende? E o sonho do meu coração, e eu acho que do seu também, é que a gente possa de fato se mover nessa direção, irmãos. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, como esse último dia, o único apelo que fiz essa semana público é esse: para que você, como atitude de quem decide e se move à ação, que você se levante de onde você está e venha na presença de Deus. Não tenha receio, aqui Jesus já morreu, o véu do santuário rasgou, não tem santo e santíssimo, então pode subir aqui em cima. Aqui é só um lugar mais alto, né, pastor? Para a gente poder ter uma posição melhor para ouvir vocês e ver vocês. Deus te abençoe. Mas não se constranja também, se você está em paz e fica sentado, tranquilo. A única coisa que eu peço é assim, para você não tomar essa decisão no embalo de quem está vendo bastante gente se tomando essa mesma decisão, entendeu? É importante que seja o abrir sincero de Deus ao coração. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante o seguinte: muita gente no mundo vive de enxergar o lado complicado da vida, né? De ver as coisas ruins que acontecem, né? De ver as coisas que não são boas. Porque parece que a tendência humana é essa mesmo, né? A gente vê um pontinho preto e é para ele que a gente olha, né? Tá um quadro branco inteiro, mas a gente vê só aquele defeitinho. Então a pessoa vive essa vida de reclamação, de que nada é bom, de que Deus não abençoa, de que a vida não sei o que, que a igreja não sei o que lá, e vai. E de repente, Deus abre a porta para dizer o seguinte, interessante, para dizer exatamente, sabe o quê? O que um outro homem, muito sábio e muito pensador, disse um dia, mesmo sem ser cristão, o nome dele é Gandhi, diz assim: seja a mudança que você quer. Seja você a mudança que você quer ver. Então aí Deus abre a porta para você ser a mudança. Sabe, para você ser a mudança. Para você viver de verdade. Então Deus diz assim: experimenta então a vida, horas. Sai desse casulo aí. Sai desse mundo onde só tem coisa ruim e escura. Não. A luz pode brilhar de uma maneira diferente para você. Então a porta se abre. E louvado seja o nome de Jesus, porque muitos têm entrado para essa nova realidade de cristianismo e de vida com Deus. Porque, sinceramente, irmãos, teatral, já basta o que a gente está vendo nessas últimas semanas. Sabe? Pode ser real. É real. Nós vamos orar aqui, e eu oro a Deus para que durante nossa oração os nossos olhos espirituais sejam abertos aqui nesse lugar. Irmão, minha irmã, há aqui agora pelo menos a mesma quantidade de anjos em relação às pessoas aqui. Eles estão aqui, são seres celestiais poderosos, comissionados por Deus para te proteger, para estar do teu lado. E Ele vai sair daqui do teu lado como aquele, sabe, aquele segurança fiel, que pode pular sim, na frente de uma bala para te proteger. E eles estão aqui, sabe o que mais? Onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, estarei eu lá no meio deles. Jesus está aqui agora, irmãos.
Ele nunca almejou o trono universal. O livro de Filipenses diz isso, mas abrindo mão de ser Deus, humilhou-se a ser homem, e é por isso que ele se manifesta aqui hoje, nesse lugar anônimo para muitos, e reconcilia nessa casa hoje aqui, o céu com a terra. O que pode acontecer numa oração é um milagre. Um milagre. Abra o teu coração com sinceridade para Deus, para esse milagre. Homens não podem interceder por você. Eu não posso interceder por você, porque nessa oração eu estou junto com você e com ela, entendeu? Eu estou pedindo para mim também, para Deus restaurar a minha vida, sabe? Para Deus me reconstruir, fazer aquilo que está ruim, melhorar. E assim a gente vai junto, irmãos. Então nós vamos falar com aquele que é o nosso único intercessor, o Espírito Santo de Deus, que vai levar nossas orações agora para o céu, diante do trono. E Jesus Cristo vai dizer que pelo meu sangue Ele te torna justo. E você sai daqui feliz, livre, limpo, perdoado, perdoada, em nome de Jesus. Experimenta viver, experimenta a vida. Fecha os olhos. Bom Deus e Pai, aqui nós estamos mais uma vez na nossa imperfeição, na nossa fraqueza, na nossa multidão de pecados, mas estamos aqui de peito aberto, Senhor, diante de Ti, sem máscara, sem véu, como somos. Aliás, só o Senhor sabe exatamente quem nós somos, não é, Senhor? O Senhor sonda o nosso coração, sonda a nossa vida. Então aqui nós estamos, pedindo para que o Senhor se manifeste em nossa vida, nos ensinando a amar. Ensina-nos a amar, Senhor. Isso é um dom que vem do céu. Pedimos também ao Senhor que o Senhor enche o nosso coração de esperança, mesmo nesse mundo tão escuro, Pai. E que o Senhor aumente a nossa fé. Nós queremos depositar nossa vida no Teu altar hoje. Primeiro, Pai, perdão pelos pecados, Senhor Deus. Perdão pelas nossas faltas. Queremos colocar diante de Ti aqueles que, quem sabe, estejam doentes. Que quando a gente está doente, Senhor, nós pensamos que o melhor caminho é a cura. Mas, Pai, nessa manhã queremos pedir o seguinte: nos dê salvação. E se a salvação for dormir o sono da morte, que possamos dormir em Jesus Cristo. Para muitos o problema financeiro é dinheiro. A resposta é dinheiro. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Mostra para a gente que a vida é muito mais do que ouro e prata. O reino de Deus é muito mais do que o pão, porque o pão que desceu do céu é Jesus. E nós estamos aqui em jejum, vivendo naquele que desceu do céu, naquele pão. Obrigado, Senhor. Toma a nossa vida. Tudo que temos e somos pertencem a Ti. Não nos dê aquilo que queremos, Senhor Deus. Não nos dê aquilo que queremos, nos dê aquilo que precisamos. Mesmo que a gente não goste hoje aqui, como uma criança que experimenta alguma coisa que não gostou, mas que o Pai sabe que é o melhor para ela naquele momento. Então entrega nas nossas mãos, te pedimos nos méritos de Cristo, Salvador e Senhor de nossa vida. Amém, Senhor Deus, amém. Amém, Deus seja louvado. Podem voltar para os seus lugares. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor guarde a sua vida e a minha também, amém. Vamos cantar em pé a Deus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz,
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Um sábado muito feliz e abençoado para você.